Pra hidratar, eu tô usando o Bepantol Derma. Tô gostando bastante, ele hidrata bem mesmo e não é pesado. Eu fiz 2 alterações aqui na minha rotina aqui com alguns cosméticos. 2 cosméticos. E aí eu vou mostrar pra vocês. O primeiro deles, que eu quis fazer a experiência, que eu vejo muitas pessoas falando na internet. E tem uma moça que eu gosto, que é Renata Mendes. E ela indica essa base da Biu. E eu tô gostando bastante, porque é 2 coisas em um, né? Então, é uma base, que aí já vai uniformizar a minha pele, já vai dar uma disfarçadinha na olheira. E é protetor solar, tem proteção térmica. E aí, pelo que eu entendi, a proteção térmica daqui é 100% física. E os outros protetores térmicos comuns, eles são químicos. Essa proteção física, além de ter ativos mais saudáveis, 100% físico e mineral, tem menos ativos agressivos para nossa pele. Além disso, ainda diz que na hora que você passa, você já pode sair no sol. Então é interessante, porque às vezes eu não tenho tempo de passar antes, pra lembrar de passar antes pra poder sair. Então, e também eu tô passando todos os dias de manhã. Já aproveito e passo pro rosto já ficar mais arrumadinho. E também já tem a proteção térmica, porque eu tenho muita tendência de sair pintas no rosto. Então a dermatologista falou pra mim que eu tenho que passar, sempre. E às vezes me dava muita preguiça de ficar passando, mas eu tava tentando me policiar e passar. Mas aí eu quis fazer essa experiência de usar essa daqui pra já ser mais prático pra mim, né? Já dar uma arrumadinha no rosto e também já tem a proteção. Mas tá sendo bem prático, tô gostando bastante. Já absorveu bem aqui o hidratante que eu passei, e aí eu vou aplicar. Aí é bem facinho de aplicar. Você faz assim, bem de boa, com bastão, né? E eu sempre passo no pescoço também, porque é uma extensão do rosto, então precisa estar ali uniforme também. Na verdade foram 3 produtos que eu adquiri, porque eu peguei também junto com a base aqui, eu peguei eles falam que é BBS, né? O nome na marca lá se chama BBS, que é blush, sombra e batom, tudo junto. É um produto multifuncional, né? Que dá pra usar de todas essas formas. Aí eu também peguei e aí tô gostando bastante. Mas eu tô usando mais como sombra. Dá pra você fazer várias camadas, mas eu costumo passar só uma vez. Eu vou passar só aqui na região da orelha mais uma vez, mas eu costumo normalmente passar só uma vez mesmo. Aí esse é o BBS que eu falei pra vocês, menorzinho. E aí eu peguei na cor pêssego rosé. Aí eu gosto de passar aqui como blush, gosto de passar um pouquinho assim no nariz, pra dar uma leve arrosada, assim, uma corzinha de sangue, né? Eu gosto de fazer assim. E eu passei já também como sombra, já passei, mas eu gosto de usar mais como blush. Eu também já passei já usei como batom, só que como batom eu achei um pouquinho seco. E aí eu tive que passar tipo um gloss, né, por cima, pra ficar mais molhadinho. Então, tá vendo como dá uma corzinha, né? De um arzinho de vida. Aí eu tô usando mais como blush mesmo. Acho que ficou bom. Máscara, a máscara que eu uso é da Eudora. É incrível como a máscara faz a diferença, né? Porque se não passa, parece até que nem tem cílios, né? Ainda mais quando passa maquiagem assim, essas bases, aí fica parecendo que o rosto ficou apagado, né? É o que... Ai, sujei um pouquinho. É o que eu ouvi a Renata que fala sobre maquiagem dizendo que você passa a base, aí você deixa o rosto como se fosse uma tela em branco, e aí precisa ser pintada, né?
Aí essas outras coisas, eu uso algodão, eu uso cotonete pra limpar. Consegui tirar, foi um pouquinho sofrido. Dessa vez pegou bastante o lápis aqui, a máscara aqui no rosto. Eu tive até que passar um pouquinho mais de base, mas deu certo. O que eu gosto sempre de usar é um hidratante labial da Nivea que tem cor. E ele deixa do jeito que eu gosto, levemente assim, mais molhadinho, da textura que eu gosto. Só que eu acho que ele tá na bolsa por aí, então eu vou passar esse aqui da Bill mesmo, que eu falei pra vocês que dá pra usar também na boca. Eu gostei da cor que ele deixou na boca, mas eu só não gosto dessa sensação um pouquinho seca, sabe? Mas tá bom. Aí a outra coisa que eu comprei, que eu falei pra vocês, eu troquei meu desodorante. Eu já cheguei a usar alguns desodorantes mais naturais, só que assim, alguns não davam tão certo, sabe? Às vezes eu não gostava tanto do cheiro, aí às vezes eu não gostava porque não tirava o odor totalmente, né? Se eu suasse um pouquinho mais eu sentia. Então, depois eu voltei a usar o comum. Só que eu sei que não faz bem pra saúde, tem alumínio, né? Tem um monte de coisa assim que não faz bem pra saúde, que a gente aprende. Então, dessa vez eu decidi testar esse, que é o desodorante Cristal Natural. Aí eu peguei dessa marca, Alva, e tô gostando bastante, gente. Assim, é um pouquinho estranho, porque parece que você não tá passando nada, porque ele é uma pedra, né? Ele é um cristal, ele é uma pedra, e aí você tem que molhar na água e passar. E ele não tem cheiro nenhum. Aí eu até vi que tinha como comprar ele, acho que dessa mesma marca, só que com fragrância, que seria acho que de lavanda, se eu não me engano. Só que tava sem estoque. Aí eu peguei esse aqui mesmo pra testar, que é o que a maioria das pessoas usa. E assim, tô gostando, gente. Eu não sei se também tá juntando que eu tô fazendo laser, né? Então eu tô fazendo depilação a laser. E aí acho que as duas coisas unidas estão ajudando aqui. Mas não tem cheirinho nenhum, graças a Deus. Mas assim, o ruim é que não fica cheiro bom também, né? Que era bom se tivesse um cheirinho. Mas como você já passa perfume, é tantos cheiros que aí nem faz tanta falta. Mas eu tô gostando bastante. Aí eu vou passar aqui. Tem que molhar assim na torneira, né? Passar na água. E aí passa na axila. E ó como a minha axila tá bem clarinha, por causa da depilação a laser, né? Mas diz que esse desodorante aqui também ajuda a clarear. Aí vamos ver. Mas eu tô gostando bastante de fazer essa depilação a laser. E tô gostando também desse desodorante aqui, porque realmente não tá tendo mau cheiro. E é mais saudável, né? Então, perfeito. E assim, ele acho que foi uns R$60 que eu paguei, mais ou menos, na Shopee. Só que dizem que dura bastante. Dizem que dura 1 ano, mais de 1 ano. Então, vai valer super a pena, né? Se durar tudo isso e continuar assim. Aí, gente, depois tem que sempre secar na toalha. Tava falando lá, né? Tá falando aqui, na verdade, quando eu comprei, né? No manualzinho que veio dele. Que tem que sempre, assim que usar, lavar, né? E secar na toalha. Pra não correr o risco de quebrar essa pedra. E eu ouvi também uma moça falando, deixa eu só secar aqui, eu já continuo. Aí já é uma diquinha pra vocês também, né? Se alguém quiser for comprar. Eu vi uma moça falando que o ideal é deixar ele de ponta cabeça. Porque assim, é assim que teria que deixar, né? Só que aí a moça tava falando que o ideal é deixar de ponta cabeça, porque ela disse que descobriu da pior forma, que a gente seca com a toalha, só que fica ainda levemente úmido. Então, se você deixa assim, ela disse que começa a escorrer e vem aqui pra ponta, e o dela soltou, quebrou. Acabou saindo a pedra, né? Quebrou, porque vai ficando úmido aqui embaixo, e aí quebrou. Então, ela falou pra deixar de ponta cabeça. Aí, desde que eu comprei, eu achei melhor, né? Já fazer assim, porque eu pensei, melhor prevenir do que remediar, né? Então, eu já estou deixando assim, de ponta cabeça ele. O bom é que aqui o lugar aqui onde eu deixo meus cosméticos, né, que eu já mostrei até pra vocês, que é um porta aqui cosméticos, ele tem um lugarzinho bem legal pra eu deixar ele assim, que fica certinho de ponta cabeça. Então, tá perfeito. E aí eu tô gostando bastante, super aprovei esse aqui da Alva. E quem quiser testar, vale super a pena. Aqui, ó, que eu falei pra vocês, eu tenho esse suporte, e aí essa parte aqui do meio é redondinha, tá vendo? Tem uma parte redondinha aqui, ó, e aí tá sendo... Eita, derrubei o outro. E aí tá sendo perfeito aqui pra guardar ele de ponta cabeça, porque aí ele não cai, ele fica ali bem presinho. Amei. A gente não costuma sair direto com o Billy, porque ele late demais na rua, demais. E assim, é desde novinho isso. Porque meu pai às vezes falava, se fizer todo dia, ele vai aprender. Aí a gente educa ele demais, assim, muito bem. Ele consegue aprender muita coisa. Graças a Deus, assim, ele é muito bonzinho. Mas nessa questão, ele não melhora. Se for sair com ele ali, ele vai latindo. Então, por isso a gente não costuma passear direto. Mas assim, ele fica muito feliz. Ele gosta demais de passear. E já vou pegar a coleira dele, vou mostrar pra vocês como ele vai ficar
vai ficar doido. Mas bora lá, né? Precisa fazer, então vamos fazer. Vou ver se eu consigo todo dia, depois do café da manhã, dar essa voltinha com ele. Nem que seja curtinha aqui mesmo, na mesma rua, mas é importante, né? Vamos passear, Billy? Vamos? Vamos passear, mãe? Bora, né? Calma. Vem aqui. Calma, Billy. Vamos passear, né? Vamos. Olha a loucura, gente, isso aí. Meu Deus do céu. Calma, Billy. Chega assim, engasga. Calma. É muita agonia, gente. Nossa. Calma, Billy. Aí ele fica se engasgando. É, gente, um pouquinho depois ele fica um pouco mais calmo, ó. Pelo menos a latição diminui. Tá um pouquinho mais calminho. Depois de uns minutinhos na rua. Aí é gostoso, né? Levar o bichinho pra passear, porque fica tão feliz. A gente percebe, assim, que ele fica bem felizinho passeando na rua. Chegamos em casa, o passeio foi bom, graças a Deus. E aí agora é encarar essa louça. A pia tá assim, é aquilo, né? Muita coisa em casa, sempre, sempre muita coisa. Então eu vou primeiro encarar essa loucinha, aí depois eu vou deixar os vegetais. Na verdade, acho que eu já vou colocar, normalmente eu gosto de otimizar o tempo. Então eu já vou colocar os vegetais de molho. Eu gosto de sempre começar pelas folhas. Então eu já vou deixar alface, couve, acho que tem manjericão, hortelã, vou deixar tudo isso já de molho, porque enquanto eu vou lavando a louça, aí vai dando tempo desse molho, desse primeiro molho. E eu gosto sempre de deixar de molho primeiramente com bicarbonato de sódio. Eu aprendi que é o melhor, é o ideal para poder sem prejudicar a saúde, né? Porque a Cândida também é ótima. Tem até uns produtinhos próprios para fazer essa limpeza, mas que contém água sanitária, mas diz que não é tão bom para a saúde, pode acabar afetando a tireoide depois de um tempo. Então eu aprendi que o ideal, e também para não fazer mal para a saúde, é usar o bicarbonato de sódio. Então eu deixo de molho primeiro nele, e aí assim, é 1 colher de bicarbonato de sódio para 1 litro de água. Então normalmente essa minha bacia que eu costumo usar cabe em 4 litros, então eu coloco 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, deixo lá de molho as folhas, depois de 15 minutos eu tiro a água e aí eu deixo de molho mais uns 10 minutinhos no vinagre. Também diz que o bicarbonato ajuda com os agrotóxicos, a diminuir os agrotóxicos dos alimentos. Então eu deixo primeiro nele, depois o vinagre é pra matar mais ainda tudo que tiver pra matar. E também ele ajuda porque o bicarbonato deixa as coisas meio como se fossem oleosas. Então na hora que deixa de molho no vinagre, essa oleosidade sai.
facinho. Aí depois é só enxaguar. E coisas assim como tomate, eu gosto de ainda dar uma lavadinha com detergente. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Então aqui, primeiro eu vou colocar ela quase cheia, que eu já sei onde que fica mais ou menos, que são 4 litros de água. Agora eu venho com as 4 colheres de bicarbonato. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? E aqui eu também tenho Ora Pronobis, que eu não comprei, mas aqui a gente tem no jardinzinho ali. Aí eu peguei e vou deixar aqui também, porque por mais que seja nosso, né, do nosso jardim, não tem agrotóxico nem nada, mas às vezes a aranha passa, os bichos passam, tinha teia de aranha lá, aí eu vou colocar aqui também. E agora eu vou deixar aqui de lado enquanto eu lavo as louças. Pronto, eu já lavei a louça, e aí já deu tempo aqui. Aí o que eu faço? Eu jogo a água fora. E aí eu coloco um pouco mais de água. Pouca, só pra eu dar mais uma enxaguadinha assim. E aí eu encho de novo aqui, pra poder colocar o vinagre e deixar de molho no vinagre um pouquinho. Aí o vinagre eu coloco a olho mesmo, assim. Ó, e na hora você já sente que as coisas já ficaram mais ásperas, menos lisas, né? Porque o bicarbonato deixa liso. Mas o vinagre, ó, rapidinho já... Só que eu gosto de deixar mesmo assim um pouquinho de molho. Uns 10 minutinhos. Já passou o tempinho do molho agora no vinagre. Enquanto isso eu limpei o fogão. E aí agora eu vou jogar água fora e vou enxaguar um por um. E confesso pra vocês que essa é uma parte muito chatinha de fazer, principalmente nos vegetais. As outras coisas é mais tranquilo. Os legumes, cenoura, as frutas são mais tranquilas, mas essa parte com as folhas é bem chatinha. Quando eu sofria com ansiedade, era uma coisa que era um gatilho pra mim, né? Me dava ansiedade. Eu começava a ficar assim com o peito apertado, alguns sintomas de ansiedade. Hoje em dia, se eu não me policiar, ainda pode dar uma coisinha ou outra assim. Mas eu tento ficar o mais calma possível, mais tranquilo possível. Vou ver até se eu consigo colocar um louvor ali pra me ajudar a ficar calma. E aí eu enxago um por um. Vou colocar aqui nesse escorredor, nesse outro aqui também, porque é bastante coisa. Então eu vou enxaguando e colocando neles. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah, and there's one thing that I need from you. Can you come? Todas enxaguadas já. Esse aqui foi o que deu mais trabalho, porque acabei tendo que descartar um monte, que é o manjericão. Ele tava com um monte de folhinhas pretas, muitas folhinhas pretas. Ainda passou algumas aqui, ó, porque senão eu ia jogar tudo fora quase, né? E aí já enxaguei todos esses. Como eu falei, pra mim essa é a parte mais chata de enxaguar esses aqui. Mas passou, graças a Deus consegui enxaguar. E agora eu coloquei mais água, também 4 litros, como eu falei pra vocês. Aí eu vou colocar 4 colheres também de bicarbonato. E vou colocar agora o que falta aqui pra higienizar. Eu tinha higienizado já no final de semana algumas coisas. Então, mamão, uva, morango, tudo isso aí eu já tinha higienizado. Agora eu vou higienizar o que falta. Eu sempre coloco antes pra poder mexer, né? Mas eu esqueci, então tá sendo agora. Aí pronto, agora aqui também vai ficar 15 minutos. Agora eu vou passar aqui no secador de saladas pra tirar o excesso da água. It's
on you. Oh, now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Já despertou pra jogar, eu vou jogar essa água fora. Então eu tirei os pepinos e o tomate pra eu poder lavar, e esses aqui eu vou deixar no vinagre, porque esses aqui eu não gosto de passar detergente neles. Cenoura, beterraba e a batata doce, então eu vou deixar um pouquinho no vinagre eles. Já tá quase na hora do almoço, então aproveitar que eu tô aqui mexendo com a alface, já vou preparar a salada. E aí ficou assim, alface, tomate, pepino e cenoura. Aí eu vou deixar assim, vou colocar um prato aqui só pra cobrir por enquanto. E aí daqui a pouco, quando nós formos comer, é meu esposo que vai temperar. Aí eu gosto de guardar assim, nesses saquinhos de alimentos. Acabou que eu que vou ter que temperar a salada. O marido tá um pouco ocupado, já vamos almoçar, então já vou temperando aqui a salada pra gente poder comer. Aqui nós gostamos de usar chimichurri, limão e ervas e sal pra temperar a salada. Chimichurri, limão e ervas, sal, azeite e vinagre e às vezes limão. A gente intercala, às vezes limão, às vezes vinagre. E tá pronto o nosso almoço de hoje. Saladinha, couve, aí arroz e feijão, as asinhas de frango e a linguiça. Ah, e esqueci desse aqui também, a laranja que a gente sempre chupa após o nosso almoço. Gente, um bom tempo se passou, nós almoçamos, aí depois meu esposo secou a louça pra mim e saiu pra trabalhar, e eu lavei a louça, aí eu cortei o cabelo do meu pai, porque aqui em casa eu que corto tanto do meu esposo quanto do meu pai. E aí hoje ele precisava cortar o cabelo, então eu cortei o cabelo dele, e aí depois eu já tomei banho.
porque assim que eu corto o cabelo, eu não gosto de fazer outras coisas, porque parece que eu tô cheia de cabelinhos pequenininhos. Então eu já fui tomar o banho e agora eu vou pro segundo round aqui na cozinha, que no caso eu já tinha higienizado tudo de manhã e já guardei algumas coisas que tinha pra guardar, e agora eu vou fazer o tempero, e no caso é o tempero pra durar aí pelo menos uns 20 dias, no mínimo, mas o ideal é que dure um mês. Tem sempre durado aí quase um mês e é muito útil, tô gostando demais. Eu já fiz, deixei no canal pra vocês a receitinha, como que eu faço, tudo certinho. Vou deixar na descrição desse vídeo também, pra quem não assistiu e quiser assistir e tiver interesse. Mas esse tempero é perfeito, porque no meu dia a dia, assim, quando eu vou temperar algum frango, carne, alguma coisa, carne de porco, eu só coloco umas 3 colheres de sopa desse tempero, aí adiciono às vezes um pouquinho mais de sal, porque na maioria das vezes precisa adicionar um pouquinho de sal. E colorau, às vezes eu coloco um pouquinho mais quando eu quero que a mistura fique um pouquinho mais vermelhinha. Mas basicamente é isso, tipo, ele já tá pronto, já dá um sabor maravilhoso pras minhas misturas, então eu tenho amado. E eu aprendi com a minha tia, eu comentei pra vocês no vídeo que eu fiz, que eu aprendi com a minha tia, e tá sendo assim, maravilhoso, uma mão na roda. Aí agora é isso, bora fazer, picar tudo, descascar tudo, picar tudo, pra colocar tudo no liquidificador. Eu tô bem cansada, minhas pernas estão cansadas, porque de manhã, a maior parte da manhã, né, eu fiquei em pé. Agora, cortando o cabelo do meu pai, também fiquei em pé. Aí não parei ainda, mas bora lá, né? Segundo round, aí depois, se Deus quiser, quando eu terminar esse tempero, aí eu sento um pouquinho ali, trabalho um pouquinho em edição dos vídeos. Mas é isso. Dona de casa, vida de dona de casa é isso. Ah, e eu tinha até pensado de falar pra vocês que é bem trabalhoso fazer tudo isso. Às vezes tem pessoas que pensam que dona de casa não faz nada, né? Tem gente que pensa, não trabalha. Tá só em casa, dona de casa e tal. Mas trabalha demais, né? Principalmente quem quer ter uma alimentação saudável, alimentar a sua família de forma saudável, porque sempre tá cozinhando, aí sempre tá tendo panela suja, sempre tá tendo pratos, tudo sujo assim, copas, coisas, e sempre tem que limpar esses legumes, os vegetais, que tudo isso dá muito trabalho, mas que pra mim, aqui na minha realidade, eu amo demais fazer tudo isso, preparar tudo isso. Eu amo ver depois que ficou pronto, que tá tudo ajeitado, tudo já limpinho, no esquema, pra quando a gente precisar só pegar ali, porque já tá limpo, graças a Deus. Aí eu sempre, principalmente quando é frutas, assim, que eu deixo por cima, eu sempre coloco dentro de algum saquinho pra não ficar pegando poeira. Então, assim, eu organizo tudo aqui direitinho pra gente, e é o maior prazer pra mim. Eu gosto demais, eu amo. Eu sinto, assim, que eu nasci pra isso, pra cuidar da minha casa, do meu lar, do meu esposo. Amo demais cuidar dele, preparar as refeições pra ele, ver que ele gostou, que ele aprovou. Então é um grande prazer pra mim. Aí é muito bom quando a gente faz as coisas que a gente gosta, faz por amor, e é bem gratificante ver que tá tudo limpinho, que tá tudo certo, que a pessoa gostou, que meu esposo gostou, no caso, ou quem tem mais gente em casa, que as pessoas gostaram do que você fez. E aí eu fico muito feliz, muito contente com essa minha vida, né? Com a minha vida de dona de casa, de esposa, filha. Pude ajudar meu pai hoje, graças a Deus. Então Deus é bom demais, e é só levantar as mãos pros céus e agradecer. Aí é isso. Força agora, mais força pra continuar ali esse segundo round aqui na cozinha. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come? Já piquei tudo. Coloquei aqui tomate, cebola roxa, pimentão, alho. Alho foram quase 2 cabeças. E aí agora eu vou bater tudo isso no liquidificador, aos poucos, porque é muita coisa, né? Eu vou batendo aos poucos com um pouquinho de água. E eu expliquei tudo certinho nesse outro vídeo que eu falei pra vocês. Mas aí é isso, aí agora eu vou bater tudo. Após triturar no liquidificador, fica assim, tudo trituradinho. E aí agora eu vou temperar. Colocar bastante sal pra conservar, azeite, vinagre, pra durar um mês, né? Como eu falei pra vocês. Colorau, cominho, vou temperar aqui pra dar mais sabor e também pra conservar. Tempero finalizado. É assim que fica. E aí agora eu vou colocar num pote de vidro pra eu ir utilizando. E olha a pilha de louça que tem já pra lavar e pra secar também. Já comecei a secar e vou lavar, porque eu fiz aqui, né, o tempero, e aí suja tudo. Gente, lavei aquele mundaréu de louça.
É muita louça mesmo. É o frango que tá descongelando. Ali é a tábua que eu vou ter que tirar a pele do frango. E vou deixar a faca ali também. Só que eu não vou conseguir fazer agora porque eu tô com muita dor nas pernas, muito cansada. E aí eu vou deitar um pouco pra descansar. Mas aí eu já deixei aqui o tempero que eu vou usar pra poder guardar o restante. E aí depois eu só vou fazer isso, temperar, é o que falta pra hoje. Aí vim pro meu sofazinho pra ter um descanso muito merecido. Gente, não foi fácil. Ai, encostar aqui na minha cobertinha e relaxar, descansar pelo menos uns 40 minutos. Aí depois eu tempero aquele frango, que é o que tá faltando pro dia de hoje, mas graças a Deus o que eu planejei pra hoje deu tudo certo. Consegui deixar esse tempero ok, pra depois eu ficar vários dias aí tranquila com os temperos de mistura. E também consegui lavar, né, todos os vegetais e tudo que tinha na geladeira ainda que não tinha sido lavado já tá ok, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, de ver como que eu lavo meus legumes, minhas frutas, meus vegetais. E as frutas eu lavo daquele mesmo jeito, porque não tinha mais, né? Como eu falei, eu já tinha lavado no final de semana. Mas é daquele mesmo jeito, eu sempre faço pra tudo daquele mesmo jeito. Deixo primeiro no bicarbonato e às vezes, dependendo do que é da fruta, se tem a casca mais firme, mais grossa, eu lavo, igual o tomate eu lavei, o mamão, tudo isso eu lavo assim por fora. E quando não, tem a casquinha molinha, eu deixo no vinagre também e enxago. E espero que vocês tenham gostado aí de ver o meu dia, como que foi, perrengue todo que eu passei. Mas é isso, faz parte, como eu falei, da vida da dona de casa. E não se esqueçam de curtir o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no meu canal. E é isso pra esse vídeo, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! And there's one thing that I need from you. Can you come through?